Ô Marco, ganhei o computador aqui, ó. É só baixar esse negócio. Nossa, clica aí então. Vamos. Você provavelmente já se deparou com uma cena como essa, seja usando e-mail ou spam, ou até aqueles sites não muito confiáveis. Então provavelmente você já sabe o assunto da nossa videoaula de hoje. Sim, são eles, os vírus. Mas você sabia que essa nomenclatura está errada? Olá, é isso mesmo. Os vírus são apenas um tipo de malware. E o que é um malware? A programação maliciosa é uma programação que visa roubar informações, ocupar espaço de arquivos ou até mesmo se multiplicar. Olá, hoje vamos falar o que é e como funciona o malware, quais são os tipos de malware mais famosos e como eles afetam a segurança dos dados e como combatê-los usando o antivírus. O malware deriva do termo malicious software, que nada mais é que um programa com intenções maliciosas. O malware se divide em vírus, vermes, cavalo de Troia e entre outros que vão ser explicados mais para frente. O conceito de malware nasceu com John Newman, que publicou um artigo científico sobre autômatos autorreprodutivos. E o primeiro malware em si foi lançado pelo Bob Thomas, que nada mais era que um pop-up que aparecia I'm the Creeper, catch me if you can. E hoje, malwares são usados até pelo governo para descobrir contas bancárias, informações pessoais e até fazer coisas erradas. Bom, agora vamos abordar os tipos de malware. Para começar, vamos abordar os famosos vírus. Bom, os vírus de computador, eles nada mais são que um documento infectado, onde parte do código dele se multiplica. Ou seja, por exemplo, vamos supor que esse papel é um documento infectado com vírus. Ele vai pegar parte do código dele e implantar em outros documentos, sendo que esses documentos agora infectados pegarão essa parte do código e implantar em outros documentos, e assim ele vai se multiplicar. Logo, o vírus, para ele poder se multiplicar, ele precisa de hospedeiros, ou seja, outros documentos salvos no computador. Temos também o verme. O verme, diferentemente do vírus, ele pega parte do seu código e se autoduplica, ou seja, ele não precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Ele pega a parte do seu código e cria um documento que não estava salvo no computador, idêntico a ele, dessa forma se multiplicando. Outro malware muito famoso e conhecido é o cavalo de Troia. Ele tem como principal função a camuflagem. E o que seria essa camuflagem? Mas esse malware ele vai entrar, vai ser baixado pelo usuário, sem que o antivírus o detecte, e sem que o usuário também o detecte, de qualquer forma, seja na forma de um Explorer, de um AVG, enfim. Só que muitas pessoas têm um pensamento errôneo sobre isso, que pensam que o cavalo de Troia é um vírus que realiza várias funções, como prejudicar o seu PC, roubar informações. Mas, na verdade, o que o cavalo de Troia faz é só esse tipo de camuflagem. O que os programadores juntam é pegar o cavalo de Troia, que é representado por essa caixa, e colocar outros tipos de malware, como spyware, ou como backdoor, ou como até o vírus, para ele poder se espalhar. Então, com isso, todas as funções desse malware, juntas ao cavalo de Troia, vão fazer um super vírus, fazendo com que ele possivelmente destrua o seu computador. Como último tipo de malware, temos o spyware. O spyware, a principal função dele, como o nome já diz, é de espionagem. Ou seja, ele rouba e monitora as informações dos usuários. E como ele faz isso? Através dos cookies. E principalmente nos cookies de rastreamento, onde eles retêm as informações dos usuários. Esses 4 tipos de malware apresentados até agora são muito importantes, pois além de muito utilizados até hoje, eles serviram de base para a criação de outros tipos de malware, como o backdoor, que eu acabei de falar. E então, esses 4 tipos eles são assim, os 4 tópicos mais abordados em malware. Você sabia que o modo mais seguro de usar um computador em rede é estar logado como usuário padrão? Por quê? Isso porque nesse formato o sistema bloqueia qualquer tipo de instalação de softwares, evitando assim que o usuário adquira um arquivo infectado. Já no login do administrador, o usuário pode fazer download de arquivos. Logo, deve-se ter muita cautela ao selecionar os dados e arquivos que sejam de confiança. Por isso que muitas empresas realizam um gerenciamento de login tão restrito, visto que, muitas vezes, os vírus mais maléficos são os próprios funcionários, porque
eles acabam com algum descuido sendo a porta de entrada para esses vírus. Os malwares são especializados em roubar diversos tipos de dados. Por exemplo, analisando um cenário pessoal, eles podem ter acesso a credenciais e senhas de redes sociais, de sites de compra ou até mesmo de sites bancários, contas bancárias, além de outros dados e arquivos. Para um cenário empresarial, eles podem ter acessos a registros de compras e vendas de materiais, eles podem ter acesso a folhas de pagamento, eles podem ter acessos também até mesmo métodos padronizados da empresa ou até mesmo algumas estratégias da empresa. Por exemplo, no Brasil tem um vírus que tem a capacidade de alternarem boletos vistos no computador, mudando a linha digitável para poder redirecionar a uma outra conta. Mas algumas instituições, tendo em vista esse vírus, já tomam algumas atitudes para tentar combatê-lo. Um exemplo disso é o Instituto Mauá de Tecnologia, que mostra em uma janela e pede para você conferir os dados para ver se eles estão corretos e que de fato esse vírus não está presente no seu desktop. Mas e o nosso grande amigo antivírus? O antivírus, ele existe, na verdade, desde os primórdios da criação dos programas maliciosos, os malwares. Quando, após a teoria dos autômatos e autorreprodutores de John Newman, 3 jovens programadores desenvolveram um jogo chamado Core War. Esse jogo se baseava no enfrentamento de programas para ver qual programa conseguia ocupar o máximo de espaço de disco e ao mesmo tempo eliminar os opositores. Um dos programas inseridos nesse jogo foi o já citado para o nosso colega, o The Creeper, que exibia a mensagem I'm the Creeper, catch me if you can. E o programa que conseguiu neutralizar esse malware foi o considerado atualmente precursor dos antivírus atuais. Mas e como funcionam os antivírus? Aqui nesse vídeo a gente vai abordar 2 métodos, os mais comuns da forma de funcionamento dos antivírus atuais. O primeiro, o mais usado, é a combinação da lista negra e o escaneamento constante do computador. Então toda vez que você faz uma atualização no seu antivírus, todos os malwares descobertos desde a última atualização até o presente instante, eles são atualizados e enviados para o banco de dados do seu antivírus. Então agora o seu antivírus instalado no seu computador já tem conhecimento de vários tipos diferentes de vírus. E a partir do escaneamento ele consegue identificar se esse programa identificado como malware está presente no seu computador. Outro método muito usado pelos antivírus é o chamado análise heurística. Esse método é muito importante para complementar o método que eu acabei de citar. Isso porque ele é aplicado para vírus e malwares que ainda não estão identificados nessa chamada lista negra, ou seja, eles não foram ainda descobertos. Porém, eles já podem estar instalados no seu computador, causando alguns danos. Portanto, a análise heurística, ela analisa toda a atividade que os programas executáveis estão realizando no seu computador, verificando o que eles estão modificando, se eles estão realizando alguma modificação no seu sistema operacional, para então deixar o programa em quarentena e fazer uma análise mais aprofundada.